Paraenses, irmãos e irmãs, companheiros e companheiras de armas, valentes defensores das liberdades, Cianamaitá, aproximam-se os momentos e as horas de termos que medir nossas forças com os vândalos que se intitulam legais, quando eles não são mais do que vis escravos do poder a quem servem. Infeliz país, desditosa nação, em 15 de agosto de 1823, encerra-se o colonialismo português na Amazônia, constituído em 207 anos com sangue e suor dos povos dessa terra. Mas o fim desse regime colonial não significou o acesso à liberdade, à cidadania dos povos da Amazônia. Neste 15 de agosto, comemoramos 199 anos do fim do colonialismo português e protestamos contra os 199 anos do início do colonialismo interno brasileiro na Amazônia. Em 15 de agosto de 1823, um ano após a independência do Brasil, o Pará passa a fazer parte do Império, através de um golpe. A Amazônia foi incorporada ao Império Brasileiro sob ameaça de bloqueio naval e bombardeio à cidade de Belém, através de força mercenária comandada por John Grenfell para forçar a anexação do Grão-Pará ao Império Brasileiro. 252 caboclos mortos foi o recado dado pelo Império para inaugurar a nova ordem política e social no Grão-Pará. Episódio conhecido como tragédia do Brigue Palhaço. O que fomentou a revolução dos povos da Amazônia, a cabanagem. A anexação do Grão-Pará ao Império resultou na perda do poder sobre o território, e o Grão-Pará deixou de ser uma colônia para se tornar uma província alienada de seu futuro. Essa adesão foi o prelúdio para novas tragédias que estavam por vir. A adesão não pôs fim ao colonialismo, pelo contrário, renovou e acirrou a subjugação, a exploração, a humilhação, a violência e a negação da autodeterminação e a cidadania. Apenas trocamos de metrópole, de Lisboa para o Rio de Janeiro. Dignos filhos e filhas do gigante Amazonas, é impossível conter o fogo quando lavra sobre relva ressequida. 15 de agosto de 2022, e o fogo não se extingue do coração cabano para o Ara. Estamos no território ancestral Murucutu, vocabulário tupinambá para o Irá Jurupari. Região nativa, originária da nação tupinambá, nos limites ao sul de Mairi, atual Belém, à margem do rio Guamá. Relembramos o levante tupinambá de 1617, com o movimento histórico de resistência bélica, deflagrado pela taba da nação tupinambá ao longo da costa litorânea, entre os estados do Maranhão e o Grão-Pará. Após o massacre nas tabas de Caju, Motiguera e Iguapé, reuniram os sobreviventes em uma nova taba chamada Guamá, e assim o Murucutu nasce como território de resistência. No dia 7 de janeiro, as forças de ataque tupinambá escalaram as muralhas e tomaram o forte do castelo, mas Gaspar de Cardoso, mesmo ferido a flecha com o disparo de arcabuz, mudou o curso da guerra ao atingir de morte o guerreiro Morobixaba, Guaimiaba Tupinambá. O ataque foi suspenso para o resgate do corpo e início dos ritos. O levante tupinambá durou cerca de 5 anos e em 1621 se converteu em guerra de resistência. No dia 7 de janeiro de 1835, a Revolução Popular Cabana parte do Murucutu como um território. Após o planejamento no interior, os revolucionários foram transportados em canoas e batelões até o acampamento Murucutu, ocupando posições na capital.
A primeira coluna de ataque sob o comando de Antônio Vinagre partiu daqui do Murucutu com a missão de ocupar o quartel de corpos de caçadores e artilharia. Na retomada a Belém, o território Murucutu se eleva à condição de quartel das forças revolucionárias da cabanagem. No dia 14 de agosto de 1835, as forças cabanas acampadas no sítio Murucutu ouviram a proclamação de Antônio Vinagre: que seja nossa divisa, vencer ou morrer. No dia 15 de agosto de 1835, partiram aqui do Murucutu as colunas de ataque para tomar Belém e reconquistar a cidade. No alto da localidade de Nazaré, os cabanos foram atacados por um destacamento da Força Mercenária Alemã, composta por cerca de 200 soldados. No ataque cabano ao arsenal de guerra, morre o líder cabano Antônio Vinagre. Encarou a morte sem dar um passo à retaguarda. Caiu de peito sobre a culatra de uma peça. Assim, quando fazia pontaria e disparava um tiro, uma bala varou-lhe o crânio. Morreu pela pátria e pela liberdade, disse Eduardo Angelim, dando a notícia em proclamação. Começa a novena de fogo sobre Belém. E mesmo salpicados de sangue, com projéteis entre os olhos, com rumores sem cessar, tropeçando entre cadáveres decepados e disformes, os cabanos reconquistaram Belém do Pará. Irmãos e irmãs, valentes defensores e defensores das liberdades, da cidadania amazônida, o dia 15 de agosto está, portanto, repleto de significado histórico. E a nós cumpre castigar e vingar a afronta feita a esta briosa província, que hoje geme sobre o mais vil despotismo. Neste 15 de agosto, estamos a propor a construção de uma nova consciência crítica sobre o processo de anexação e integração da Amazônia. No ano do bicentenário da proclamação da independência do Brasil, perguntamos: independência? Para quem? Neste 15 de agosto, estamos nas ruínas do Murucutu para lembrar o levante Tupinambá e evocar o espírito guerreiro de luta de libertação social. Relembramos a declaração do comandante insurgente cabano Antônio Vinagre no Murucutu: que cada um de nós seja um Guilherme Tell em defesa da liberdade. Seja a nossa divisa vencer ou morrer. Neste 15 de agosto, ecoa a proclamação de 187 anos atrás: 1000 vezes morrer no campo de batalha do que ter os pulsos algemados e arrastar pesadas e infames cadeias. Ecoa no Murucutu o grito do pássaro espírito, o Irá Jurupari. Presságio de rasga-mortalha. Está no ar, a partir de agora, a Rádio Ribeirinha da beira do Murucutu. Está no ar o som de artilharia, disparo de arcabuz. A Rádio Ribeirinha Parauara surge como um instrumento de comunicação popular e comunitária no bairro do Curiol-Tinga. Está no ar a Rádio Murucutu. Neste 15 de agosto, surge um instrumento de comunicação popular, organizada na comunidade coletivamente, a partir de laços identitários e étnicos e políticos, para promover difusão de conteúdos educativos, culturais, em prol da cidadania, sem fins lucrativos, com a participação ativa da comunidade, para se dirigir a ela, expressar os seus interesses e suas necessidades comunicacionais. Acreditamos que a mudança se constrói coletivamente, nos atos limites, como caminho ao sonho impossível. Pois não há mudança sem sonho, como não há sonho sem esperança. Viemos reafirmar o Murucutu Tupinambá Cabano como retomada do território,
O bairro do Curió, Utinga, é resistência ancestral, às margens do Guamá. Somos Mata, Igarapé, Várzea e Igapó. Estamos na rodovia Murucutu, próximo ao local onde Francisco Curió ergueu sua cabana em Taboca, onde passou a armada infantaria revolucionária dos cabanos, e no princípio imemorial se abriu vereda ancestral do povo tupinambá. Caminho rumo ao Murucutu e ao rio Guamá. Seguimos esses passos, criamos alicerce entre a rodovia Murucutu e o canal do Mártire, bacia do Murucutu, para reafirmar que somos o espírito tupinambá que ronda o território. Somos os guardiões do Utinga, batalha de retomada ancestral. Luta contemporânea, alicerçada a séculos de memória e identidade cultural. É grito de resistência, ecoando para romper o silenciamento secular dos povos. Os monstros da tirania cortaram cabeças, alimentaram-se do sangue, tiveram forças para matar o corpo com suas baionetas e torturas, mas não puderam matar a ideia, porque esta é sagrada e tão grande quanto o mundo. A ideia não morre!